O sino da igreja matriz de Anápolis soava 6 badaladas enquanto Beatriz observava pela janela de seu quarto o sol nascendo por trás dos telhados do bairro Jundiaí. O aroma do café recém-passado por Marina invadia a casa modesta, mas acolhedora, misturando-se com o cheiro das flores do pequeno jardim que sua mãe cultivava com tanto carinho na entrada. Era mais um dia começando na pacata vida que levavam. Uma rotina simples que, para Bia, como era carinhosamente chamada, representava tudo o que conhecia e amava. Marina Carvalho já estava uniformizada, preparando-se para mais um dia de trabalho nos Correios. Seus 17 anos de dedicação àquela agência haviam lhe rendido o respeito de todos na cidade, especialmente no bairro onde praticamente todos a conheciam. Suas mãos calejadas pelo trabalho constante com correspondências e pacotes, agora preparavam com carinho o café da manhã para a filha, que em breve acordaria para ir à escola. "Bom dia, mãe", disse Bia, descendo as escadas ainda sonolenta, seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desalinhado. Marina sorriu ao ver a filha, notando como ela cada dia mais se parecia com ela própria na juventude. Os mesmos olhos cor de mel, o mesmo sorriso tímido, a mesma determinação silenciosa. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem?" perguntou Marina, servindo um copo de suco de laranja para a filha. "Fiz aquele pão de queijo que você tanto gosta." A rotina matinal das duas era sempre assim, repleta de pequenos gestos de carinho e conversas tranquilas. Nunca falavam sobre o pai de Bia, um assunto que permanecia guardado em algum lugar do passado, como uma página de livro que ninguém ousava virar. Bia tinha suas curiosidades, é claro, mas aprendera desde cedo que aquele tema causava uma sombra no olhar sempre brilhante de sua mãe. Do outro lado da rua, o senhor Joaquim Rodrigues já estava em seu costumeiro posto na varanda, regando suas plantas e acenando para os vizinhos que passavam. O idoso, com seus cabelos brancos sempre bem penteados e sua postura elegante apesar da idade, havia se tornado uma presença constante na vida de Bia desde que ela se entendia por gente. Era ele quem muitas vezes a ajudava com as tarefas de matemática, compartilhava histórias fascinantes sobre a cidade antiga e, mais importante, oferecia aquele tipo de sabedoria que só os anos podem proporcionar. "Bom dia, senhor." "Joaquim!" gritou Bia da janela da cozinha, recebendo de volta um sorriso caloroso e um aceno gentil. A paz daquela manhã, no entanto, foi interrompida pelo som estridente de uma buzina. Era um táxi parando em frente à casa e dele desceu cambaleante Solange Pereira, a tia de Bia. O coração da menina afundou no peito ao ver a figura desgrenhada da tia, que mal conseguia se manter em pé, tentando pagar o motorista com notas amassadas que tirava desajeitadamente da bolsa. Marina respirou fundo, seu rosto assumindo uma expressão de preocupação e cansaço. "Bia, querida, é melhor você ir para a escola agora. Vou resolver isso." Mas antes que Bia pudesse pegar sua mochila, Solange já estava batendo na porta com força, sua voz alterada ecoando pela rua ainda silenciosa do início da manhã. "Marina, abre essa porta. Eu sei que você está aí." O senhor Joaquim, percebendo a situação, aproximou-se do portão de sua casa, pronto para intervir se necessário. Sua presença sempre trazia uma sensação de segurança, mesmo nas situações mais tensas. Marina abriu a porta, mantendo a compostura que lhe era característica. "Solange, pelo amor de Deus, são 6:30 da manhã. O que você quer?" "O que eu quero? O que eu quero é o que é meu por direito. Papai deixou parte desta casa para mim também. Ou você esqueceu?" vociferou Solange, tentando entrar na casa enquanto se apoiava no batente da porta para não cair. Bia observava a cena da escada, seu coração apertado. Não era a primeira vez que sua tia aparecia assim, transtornada e exigindo dinheiro ou tentando reivindicar parte da casa, que na verdade pertencia inteiramente a Marina, fruto de anos de trabalho e economia. Foi nesse momento que um latido forte e decidido cortou o ar. Billy, o cachorro que o senhor Joaquim havia dado a Bia em seu aniversário de 15 anos, postou-se entre Solange e a entrada da casa, rosnando baixo, mas de forma inequívoca. O labrador cor de caramelo, normalmente tão dócil e brincalhão,
parecia sentir a necessidade de proteger sua família. "Tira esse cachorro daqui!" gritou Solange, recuando alguns passos, quase perdendo o equilíbrio. Marina aproveitou o momento para fechar parcialmente a porta, deixando apenas uma fresta por onde falava. "Solange, você está bêbada. Vá para casa, descanse. Quando estiver sóbria, podemos conversar. Você sempre foi a queridinha, não é? A certinha, a responsável." Solange continuava gritando, mas agora suas palavras começavam a se embaralhar. "Mas eu sei de coisas que você não sabe, Marina. Eu sei por que ele foi embora." Aquelas palavras atingiram Bia como um soco no estômago. Ela sabia que o ele mencionado só podia ser seu pai, aquela figura misteriosa que habitava suas fantasias e, às vezes, seus pesadelos. O Sr. Joaquim, que até então observava a situação de longe, aproximou-se com passos firmes. "Solange, eu já chamei um táxi para você. Ele está chegando. Vamos, eu te acompanho até em casa." A autoridade natural na voz do Sr. Joaquim pareceu acalmar um pouco a situação. Solange, ainda resmungando, permitiu que o idoso a guiasse até o portão, onde um novo táxi já estava parando. Marina fechou a porta, encostando-se nela com os olhos fechados por um momento. Quando os abriu, encontrou Bia ainda parada na escada, suas mãos apertando a alça da mochila com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Mãe", começou Bia, mas Marina a interrompeu com um sorriso forçado. "Está tudo bem, meu amor. Sua tia só está passando por um momento difícil. Vamos, você vai se atrasar para a escola." Bia desceu os últimos degraus e abraçou a mãe com força, sentindo como ela tremia levemente, apesar de tentar parecer forte. Billy aproximou-se das duas, encostando seu focinho nas pernas de Bia como se quisesse participar daquele momento de conforto. "Eu te amo, mãe", sussurrou Bia. "Eu também te amo, minha pequena", respondeu Marina, beijando o topo da cabeça da filha. "Agora vai, antes que se atrase. E não se preocupe, quando você voltar vou fazer aquele bolo de cenoura que você adora." Bia saiu para a rua ensolarada de Anápolis, seu coração pesado com as palavras da tia e a tristeza mal disfarçada nos olhos de sua mãe. Billy a acompanhou até o portão, como fazia todas as manhãs, e ficou observando enquanto ela se afastava em direção ao ponto de ônibus. O que ela não sabia era que aquela manhã aparentemente comum seria uma das últimas de sua vida simples e previsível no bairro Jundiaí. Em breve, o destino teceria uma trama complexa que mudaria para sempre o curso de sua existência, trazendo à tona segredos há muito enterrados e abrindo caminhos que ela jamais imaginara percorrer. As semanas que se seguiram àquela manhã turbulenta trouxeram uma aparente normalidade de volta à vida de Bia e Marina. Solange não havia reaparecido, e o incidente foi guardado junto com tantos outros na gaveta das memórias que preferiam não revisitar. No entanto, Bia começou a notar pequenas mudanças no comportamento de sua mãe. Pausas mais longas durante as conversas, olhares perdidos pela janela e uma fadiga que parecia se aprofundar a cada dia. Numa tarde particularmente quente de setembro, enquanto organizava as correspondências na agência dos Correios, Marina sentiu uma tontura forte que a fez derrubar várias cartas no chão. Seus colegas insistiram para que ela fosse ao médico, mas ela minimizou a situação, atribuindo o mal-estar ao calor intenso que fazia em Anápolis naquela época do ano. O Sr. Joaquim, sempre atento, foi o primeiro a perceber que algo não estava bem. Numa tarde em que Bia estudava matemática em sua varanda, como costumava fazer, ele observou Marina voltando do trabalho. Seus passos estavam mais lentos e ela precisou parar várias vezes para recuperar o fôlego no curto caminho até sua casa. "Bia", chamou ele, sua voz grave e carregada de preocupação. "Sua mãe tem ido ao médico ultimamente?" A pergunta pegou Bia de surpresa. "Não que eu saiba, Sr. Joaquim." "Por quê?" Nada, ele desconversou, mas seus olhos permaneceram fixos na figura de Marina, que acabava de entrar em casa. Naquela noite, durante o jantar, Bia notou que sua mãe mal tocou na comida. O prato de arroz com feijão e bife, normalmente seu favorito, permaneceu praticamente intacto. "Mãe, você está bem?" perguntou Bia, não conseguindo mais conter sua preocupação. Marina forçou um sorriso, aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos.
Só um pouco cansada, querida. O trabalho tem sido puxado ultimamente. Mas Bia não se convenceu. Ela começou a prestar mais atenção nos detalhes. As roupas que antes serviam perfeitamente agora pareciam largas demais no corpo de sua mãe. As olheiras que se tornavam cada vez mais profundas. As pausas para descanso que se tornavam mais frequentes. Billy também parecia sentir que algo estava diferente. O cachorro, sempre tão alegre e brincalhão, agora passava horas deitado aos pés de Marina quando ela estava em casa, como se estivesse montando guarda. Às vezes, ele soltava pequenos gemidos e encostava o focinho nas pernas dela. Seus olhos castanhos, cheios de uma compreensão que parecia ir além do entendimento animal. Uma manhã, enquanto Marina se preparava para ir trabalhar, Bia a encontrou sentada na beira da cama, respirando com dificuldade. "Chega, mãe", disse Bia com uma firmeza que surpreendeu a ambas. "Vamos ao médico hoje. Não aceito não como resposta." Para sua surpresa, Marina não protestou. Apenas assentiu levemente com a cabeça, e aquela aceitação silenciosa assustou Bia mais do que qualquer resistência teria assustado. Na clínica médica do centro de Anápolis, enquanto esperavam na sala de espera, Bia segurava a mão de sua mãe, sentindo como ela estava fria apesar do calor que fazia lá fora. O consultório estava cheio, mas havia um silêncio pesado no ar, quebrado apenas pelo som monótono do ar-condicionado e pelo ocasional chamado da recepcionista. "Senhora Marina Carvalho", chamou uma enfermeira, e as duas se levantaram. "Quer que eu entre com você?", perguntou Bia, sua voz tremendo levemente. Marina hesitou por um momento, algo raro em seu comportamento sempre decidido. "Não, meu amor. Espere aqui. Não deve ser nada sério." Mas havia algo no tom de voz de sua mãe que fez o coração de Bia apertar. Enquanto observava Marina seguindo a enfermeira pelo corredor, teve a sensação terrível de que aquele momento marcaria um antes e um depois em suas vidas. Os minutos se arrastaram como horas. Bia alternava entre folhear distraidamente as revistas antigas da sala de espera e checar obsessivamente o relógio na parede. Uma hora se passou, depois duas. O consultório foi esvaziando gradualmente, até que ela era uma das únicas pessoas que ainda esperavam. Quando Marina finalmente saiu do consultório, seu rosto estava pálido e suas mãos apertavam um papel com tanta força que ele estava todo amassado. Ela tentou sorrir ao ver Bia, mas o sorriso não passou de uma contração rápida dos lábios. "Vamos para casa, querida", disse ela, sua voz baixa e controlada. "Precisamos conversar." O caminho de volta para casa foi feito em um silêncio pesado. O ônibus balançava suavemente pelas ruas de Anápolis e Bia observava pela janela as pessoas em suas rotinas normais, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos, estudantes voltando da escola, idosos sentados nos bancos da praça. Como podia o mundo continuar girando normalmente quando ela sentia que algo estava prestes a desmoronar? Ao chegarem em casa, foram recebidas pelos latidos alegres de Billy, mas nem mesmo a presença reconfortante do cachorro conseguiu dissipar a tensão no ar. Marina sentou-se no sofá da sala e Bia notou como suas mãos tremiam levemente quando ela começou a falar. Marina passou a mão pelos cabelos, um gesto que Bia conhecia bem. Era o que sua mãe fazia quando precisava reunir coragem para dizer algo difícil. Billy, sentindo a tensão no ambiente, deitou-se aos pés de Marina, como se quisesse oferecer algum tipo de conforto silencioso. "Bia, meu amor", começou Marina, sua voz tremendo levemente. "Você sabe que eu sempre tentei te proteger de tudo, não é? Sempre quis que você tivesse uma vida tranquila, feliz." As palavras pareciam pesar uma tonelada quando Marina finalmente revelou o diagnóstico. O médico havia detectado uma condição séria que exigiria tratamento imediato. Bia escutava tudo como se estivesse submersa, as palavras chegando distorcidas aos seus ouvidos. Exames, hospital, tratamento, chances. Os dias que se seguiram viraram uma sequência confusa de acontecimentos. Marina precisou se afastar do trabalho nos Correios, onde seus colegas organizaram uma campanha para ajudar nas despesas do tratamento. O senhor Joaquim tornou-se uma presença ainda mais constante, sempre aparecendo com uma sopa caseira, ou se oferecendo para levar Marina às consultas quando Bia estava na escola.
Foi numa dessas tardes, quando voltava do colégio, que Bia encontrou Solange sentada na escada da frente de sua casa. Sua tia parecia mais sóbria do que o normal, embora suas roupas ainda estivessem desarrumadas e seu cabelo precisasse urgentemente de um corte. "Sua mãe está em casa?" perguntou Solange, sua voz surpreendentemente suave. "Está descansando", respondeu Bia, hesitante. O tratamento de hoje foi mais forte. Solange assentiu, um olhar distante em seus olhos. "Sabe, Bia, sua mãe sempre foi a forte da família. Desde pequena ela cuidava de mim quando eu me metia em confusão. E eram muitas confusões." Ela riu, um som amargo e sem alegria. "Por que você sempre implica tanto com ela, então?" Bia não conseguiu conter a pergunta que há anos guardava. Solange ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando nervosamente no corrimão da escada. "Às vezes a gente machuca mais quem a gente mais ama, sabia? Sua mãe, ela sempre teve tudo sob controle, sempre soube o que fazer, sempre teve as respostas certas. E eu... Bem, eu sempre fui o oposto." Billy, que inicialmente havia rosnado para Solange, agora estava sentado próximo a ela, como se percebesse que algo havia mudado em sua postura habitual. "Tem algo que você precisa saber", continuou Solange, sua voz agora mais firme. "Sobre seu pai." O coração de Bia acelerou. Era a primeira vez que alguém, além de sua mãe, mencionava seu pai de forma direta, sem meias palavras ou insinuações. "Ele não abandonou vocês como você deve pensar", Solange disse, olhando diretamente para Bia. "Marina nunca contou a verdade para proteger você, mas..." "Solange!" A voz de Marina cortou o ar como uma navalha. Ela estava parada na porta, apoiada no batente, seu rosto pálido, mas determinado. "Não se atreva. Ela tem o direito de saber, Marina." Solange levantou-se, sua voz subindo de volume. "Já não basta todo esse tempo de mentiras?" "Mentiras?" Bia olhava de uma para outra, sentindo como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. "Do que vocês estão falando?" Marina deu um passo à frente, mas suas pernas fraquejaram. Bia correu para ampará-la, esquecendo momentaneamente a discussão. Billy latiu, agitado, movendo-se nervosamente entre as três mulheres. "Vamos entrar, mãe", disse Bia, lançando um olhar confuso para Solange. "Você precisa descansar. Isso proteja ela como ela sempre te protegeu", disse Solange, sua voz carregada de amargura. "Mas um dia, Bia, um dia você vai descobrir que, às vezes, a proteção pode machucar mais do que a verdade." Enquanto ajudava sua mãe a entrar em casa, Bia podia sentir o peso das palavras não ditas pairando no ar. Marina tremia levemente, e não era apenas pelo esforço físico. "Mãe", começou Bia depois de acomodar Marina no sofá, "o que a tia Solange quis dizer?" Marina fechou os olhos por um momento, duas lágrimas escapando e descendo por seu rosto cada vez mais magro. "Não agora, meu amor. Por favor, não agora." Billy subiu no sofá, algo que normalmente não era permitido, e deitou sua cabeça no colo de Marina. Ela não o repreendeu, apenas afagou suas orelhas distraidamente. O Sr. Joaquim apareceu pouco depois, trazendo uma térmica com caldo de galinha. Ao perceber o ambiente tenso, não fez perguntas, apenas organizou silenciosamente 3 tigelas na mesa da cozinha. Aquela noite, enquanto jantavam o caldo reconfortante, Bia observava sua mãe com novos olhos. Quantos segredos aquela mulher carregava! Quantas verdades estavam escondidas por trás de seu sorriso cansado! Na varanda, Solange ainda estava sentada na escada, uma figura solitária na noite que caía. Ela acendeu um cigarro, sua silhueta recortada contra o céu escuro de Anápolis, como um presságio de revelações que viriam mudar tudo o que Bia acreditava saber sobre sua própria história. A rotina no bairro Jundiaí havia se transformado completamente nas últimas semanas. Marina alternava entre dias bons e ruins, lutando bravamente contra a doença que consumia suas forças. Bia assumiu muitas das responsabilidades da casa, dividindo seu tempo entre a escola, os cuidados com a mãe e as tarefas domésticas. O Sr. Joaquim e alguns vizinhos se revezavam para ajudar, criando uma rede de apoio que amenizava um pouco o peso sobre os ombros da jovem. Numa manhã particularmente difícil, Bia encontrou um envelope amarelado escondido no fundo de uma gaveta
enquanto procurava documentos para o hospital. Dentro, havia uma carta antiga e uma fotografia. Seu coração quase parou quando viu a data. Era de 17 anos atrás, poucos meses antes de seu nascimento. Antes que pudesse ler o conteúdo, ouviu a voz de sua mãe chamando do quarto. Rapidamente, guardou o envelope no bolso da calça e correu para atender Marina. Bia, disse Marina, sentada na cama com Billy fielmente ao seu lado. Preciso que você vá até o centro hoje. O pessoal dos Correios deixou alguns documentos importantes para eu assinar. Mas, mãe, eu nunca fui sozinha até o centro, protestou Bia, preocupada em deixar a mãe. Marina sorriu, aquele sorriso que ainda conseguia iluminar seu rosto, mesmo nos dias mais difíceis. Você já tem 17 anos, meu amor. Está mais do que na hora de começar a conhecer a cidade. O senhor Joaquim pode ficar comigo, e você aproveita para procurar aquela vaga de emprego que vimos no jornal, na loja de cópias. A ideia de procurar emprego não era nova. Com as despesas do tratamento aumentando, Bia sabia que precisariam de uma renda extra. Ainda assim, a perspectiva de se aventurar sozinha pelo centro de Anápolis a deixava nervosa. Vou com você até o ponto de ônibus, ofereceu o Sr. Joaquim, que acabara de chegar para seu turno de cuidados com Marina. No trajeto até o centro, Bia não conseguia parar de pensar no envelope em seu bolso. O ônibus serpenteava pelas ruas de Anápolis, passando pelo terminal urbano e seguindo em direção à região comercial. A cidade parecia maior e mais intimidante, vista daquela perspectiva solitária. A agência dos Correios ficava próxima à Praça Bom Jesus, coração do centro histórico da cidade. Bia entrou no prédio antigo, sendo recebida pelos ex-colegas de sua mãe, com sorrisos acolhedores e perguntas sobre o estado de Marina. Após pegar os documentos, decidiu procurar a loja de cópias. Era um estabelecimento pequeno, mas bem organizado, com máquinas modernas nas vitrines. Reunindo coragem, empurrou a porta de vidro, fazendo a sineta tocar. Bom dia, disse uma senhora de óculos, sentada atrás do balcão. Posso ajudar? Bom dia, respondeu Bia, sua voz saindo mais firme do que esperava. Viu o anúncio sobre a vaga de atendente. A conversa fluiu surpreendentemente bem. A senhora, Dona Clara, era uma mulher prática, mas gentil, que ficou impressionada com a maturidade de Bia. Ao final da entrevista improvisada, Bia saiu da loja com a promessa de começar na segunda-feira seguinte. Foi na volta para casa que tudo mudou. Distraída com os pensamentos sobre o novo emprego e o envelope misterioso em seu bolso, Bia não viu o carro que avançou o sinal. Tudo aconteceu muito rápido. O som da freada, gritos de pessoas na calçada e então a escuridão. Quando abriu os olhos novamente, estava em uma cama de hospital. A luz fluorescente machucava seus olhos e havia um zumbido constante em seus ouvidos. Tentou se mover, mas uma dor aguda nas pernas a fez ofegar. Fique quietinha, disse uma voz masculina que ela não conhecia. Você teve sorte, mas precisa ficar imóvel por enquanto. Virando a cabeça com dificuldade, Bia viu um homem alto, de aproximadamente 40 anos, vestindo um terno bem cortado. Ele tinha um ar preocupado e segurava um café que parecia intocado. Quem é você? Perguntou ela, sua voz rouca. Me chamo Rafael Almeida, respondeu ele, se aproximando da cama. Foi minha esposa. Foi ela quem estava dirigindo o carro. Bia fechou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. Pensou em sua mãe, sozinha em casa, provavelmente preocupada. Pensou no novo emprego que talvez agora não pudesse assumir. E pensou no envelope, ainda em seu bolso, com seus segredos agora manchados de sangue. Sua mãe já está a caminho, continuou Rafael, como se lesse seus pensamentos. O hospital entrou em contato com ela e o Sr. Joaquim está trazendo-a. Quero que saiba que vou arcar com todas as despesas do tratamento. Naquele momento, enquanto as lágrimas continuavam a cair silenciosamente, Bia não podia imaginar como aquele acidente, aparentemente tão terrível, acabaria se tornando o ponto de virada em sua história. O destino, em suas reviravoltas misteriosas, às vezes usa os momentos mais sombrios para abrir portas inesperadas. O Hospital São Francisco, no centro de Anápolis, tornou-se o novo endereço temporário de Bia. Os médicos explicaram que ela havia sofrido uma lesão séria nas pernas,
que exigiria semanas de internação e meses de fisioterapia. O quarto 304, com sua janela voltada para o nascer do sol, abrigava agora duas pacientes lutando suas próprias batalhas. Bia, com suas pernas imobilizadas, e Marina, que insistia em permanecer ao lado da filha, apesar de sua própria condição fragilizada. «Mãe, você precisa ir para casa descansar», insistia Bia, preocupada com o semblante cada vez mais cansado de Marina. «Nem pensar», respondia Marina, ajeitando-se na poltrona desconfortável ao lado da cama. «Já passei tempo demais longe de você». O Sr. Joaquim aparecia todos os dias, trazendo não apenas o caldo revitalizante que tanto ajudava Marina, mas também notícias do bairro e, principalmente, atualizações sobre Billy. O cachorro, segundo ele contava, passava horas deitado na porta do quarto de Bia, esperando por um retorno que ainda demoraria a acontecer. Foi durante uma dessas visitas que o Sr. Joaquim trouxe as roupas que Bia usava no dia do acidente, já limpas e passadas. O envelope que ela havia encontrado estava lá, milagrosamente preservado. Quando finalmente ficou sozinha, Bia o abriu com mãos trêmulas. A carta estava escrita em uma caligrafia firme e masculina. «Marina, sei que quando esta carta chegar, você provavelmente já terá tomado sua decisão. Respeito isso, mesmo que parta meu coração. Mas preciso que você saiba que nunca foi minha intenção magoar você ou nossa família. As circunstâncias que me forçaram a partir foram além do meu controle, e o peso dessa escolha me acompanhará para sempre. Nosso bebê está para nascer, e não poder estar presente é meu maior castigo. Talvez um dia, quando for seguro, eu possa explicar tudo. Até lá, guarde esta carta junto com a fotografia. Quando nossa filha for grande o suficiente para entender, mostre a ela. Diga que seu pai...» O resto da carta estava manchado e ilegível, danificado pela água da chuva do dia do acidente. A fotografia mostrava um homem jovem, com os mesmos olhos cor-de-mel de Bia, abraçado a uma Marina mais jovem. No verso, apenas uma data e um local. Pirenópolis, 1997. Um suave bater na porta interrompeu a leitura de Bia, que rapidamente guardou a carta debaixo do travesseiro. Era Rafael Almeida, o marido da mulher que dirigia o carro do acidente. «Posso entrar?» perguntou ele, hesitante. Bia assentiu, notando como ele parecia diferente do primeiro dia. Menos formal, mais cansado. Ele carregava uma pasta de documentos e um pequeno vaso com orquídeas. «Como você está se sentindo hoje?» perguntou, colocando as flores na mesa ao lado da cama. «Melhor», respondeu Bia, tentando soar mais animada do que realmente estava. «Os médicos dizem que em breve poderei começar a fisioterapia». Rafael sentou-se na cadeira que Marina costumava ocupar. «Bia, eu vim conversar sobre algo importante. Sei que nada que eu diga ou faça pode desfazer o que aconteceu, mas quero ajudar de todas as formas possíveis». Ele abriu a pasta e começou a explicar sobre um acordo que queria propor. Cobertura total das despesas médicas, tanto dela quanto de Marina, um valor para compensar o tempo que ela ficaria sem trabalhar, e o compromisso de arcar com todo o tratamento de reabilitação necessário. «Por que está fazendo isso?» perguntou Bia, confusa com tanta generosidade. Rafael ficou em silêncio por um momento, seu olhar perdido na paisagem da janela. «Minha esposa. Ela estava dirigindo depois de ter bebido. Foi irresponsável, imperdoável. Ela está em tratamento agora. Finalmente admitiu que precisa de ajuda. Mas isso não apaga o que aconteceu com você». Bia observou o homem à sua frente. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, misturada com algo que parecia culpa. «Você tem filhos?» perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a pergunta. «Uma filha», respondeu ele, um pequeno sorriso suavizando suas feições. «Alice, 5 anos. Ela é minha luz». Naquele momento, Marina retornou ao quarto, voltando de mais uma sessão de tratamento. Ela parou na porta ao ver Rafael, seus olhos se arregalando levemente. «Marina?» A voz de Rafael saiu como um sussurro surpreso. «Rafael?» Marina apoiou-se no batente da porta, sua face perdendo toda a cor. Bia olhava de um para o outro, sentindo que havia algo mais naquele reconhecimento mútuo do que uma simples coincidência.
O destino, em suas tramas intrincadas, parecia ter escolhido aquele momento para começar a desenrolar os fios do passado que por tanto tempo permaneceram emaranhados. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo, carregado de perguntas não feitas e respostas há muito guardadas. Billy, que o Sr. Joaquim havia conseguido autorização especial para trazer naquele dia, quebrou a tensão com um latido alegre, correndo para lamber o rosto de Bia. O encontro inesperado no hospital desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever. Marina, após aquele momento de choque inicial, recuperou sua compostura característica e tratou Rafael com uma cordialidade distante, quase forçada. Mas Bia, agora mais atenta aos detalhes após a descoberta da carta, não pôde deixar de notar o tremor nas mãos de sua mãe e o modo como ela evitava olhar diretamente para Rafael. Os dias no hospital ganharam uma nova dinâmica. Rafael aparecia com frequência, sempre trazendo algo: flores, livros, revistas ou pequenos agrados para Billy nas suas visitas autorizadas. Em cada visita, havia um momento em que seus olhos buscavam Marina, como se quisesse dizer algo que as palavras não conseguiam expressar. Uma tarde, enquanto Marina estava em sua sessão de tratamento, Bia decidiu confrontar Rafael. "Você conhecia minha mãe antes do acidente, não é?" perguntou ela diretamente. Rafael, que estava arrumando as orquídeas que trouxera naquele dia, parou o movimento por um instante. "Sim, conhecia", respondeu após um longo suspiro. "Mas foi há muito tempo em outra vida." "Em Pirenópolis?" arriscou Bia, lembrando-se da inscrição na fotografia. O vaso de orquídeas quase caiu das mãos de Rafael. Ele se virou lentamente para encará-la, seus olhos revelando uma mistura de surpresa e algo mais profundo, mais doloroso. "Onde você ouviu esse nome?" perguntou ele, sua voz baixa e controlada. Antes que Bia pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Era Solange, que entrava cambaleando levemente, mas visivelmente mais sóbria do que o normal. "Ora, ora", disse ela, um sorriso amargo se formando em seus lábios ao ver Rafael. "Se não é o fantasma do passado em carne e osso." "Solange", Rafael cumprimentou, sua postura ficando tensa. "Quanto tempo?" "Tempo suficiente para alguns segredos começarem a apodrecer, não é mesmo?" respondeu ela, sentando-se na beira da cama de Bia. Billy, que estava deitado no canto do quarto, levantou a cabeça e soltou um baixo rosnado, sentindo a tensão no ambiente. "Não é hora nem lugar para isso", disse Rafael, movendo-se em direção à porta. "Nunca é hora nem lugar", retrucou Solange. "Foi o que Marina sempre disse também. Mas olha só como o destino é irônico. Trouxe você de volta exatamente quando ela mais precisa enfrentar a verdade." Bia observava a interação com o coração acelerado. Havia tantas perguntas se formando em sua mente, tantas peças de um quebra-cabeça que começavam a se encaixar de maneiras inesperadas. "Tia", chamou ela, reunindo coragem, "você sabe o que aconteceu em Pirenópolis?" O sorriso de Solange se desfez, dando lugar a uma expressão séria que Bia raramente via em seu rosto. "Sei mais do que deveria, querida. Sei sobre promessas quebradas, sobre escolhas impossíveis, sobre sacrifícios que ninguém deveria ter que fazer." Rafael deu um passo em direção a Solange, mas ela levantou a mão, impedindo-o de falar. "Não se preocupe, não vou contar. Não é minha história para contar. Mas talvez seja a hora de você e Marina pararem de proteger todo mundo e começarem a lidar com a verdade." O som de passos no corredor anunciava o retorno de Marina. Rafael aproveitou o momento para sair rapidamente do quarto, passando por ela na porta com apenas um aceno rápido de cabeça. Marina entrou, apoiada em uma bengala, seu rosto mostrando o cansaço do tratamento. Ao ver Solange, seus olhos se estreitaram com preocupação. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, sua voz mais cansada do que irritada. "Apenas visitando minha sobrinha querida", respondeu Solange, levantando-se. "E relembrando velhos tempos com um velho conhecido." Marina fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças. "Solange, por favor." "Já estou indo", disse Solange, caminhando em direção à porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. "Sabe, Marina, às vezes os segredos que guardamos para proteger as pessoas acabam machucando mais do que a verdade."
Depois que Solange saiu, o quarto ficou em silêncio. Billy se aproximou de Marina, encostando seu focinho em sua mão como sempre fazia quando a sentia triste. Bia observava sua mãe, notando como ela parecia ainda mais frágil naquele momento. Mãe, começou Bia suavemente, acho que chegou a hora de conversarmos. Marina sentou-se lentamente na poltrona ao lado da cama, suas mãos tremendo levemente enquanto acariciava as orelhas de Billy. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, e pela primeira vez, Bia viu sua mãe não como a figura forte e inabalável que sempre conhecera, mas como uma mulher que carregava o peso de decisões difíceis e segredos dolorosos. O quarto 304 do Hospital São Francisco nunca pareceu tão pequeno como naquela tarde. O silêncio entre mãe e filha era quebrado apenas pelo suave arquear do peito de Billy, que dormia aos pés da cama de Bia. Marina olhava pela janela, observando o céu de Anápolis que começava a se tingir com os tons alaranjados do entardecer. Encontrei isto, disse Bia finalmente, retirando o envelope amarelado debaixo do travesseiro. No dia do acidente, estava procurando seus documentos. Marina fechou os olhos ao reconhecer o envelope, suas mãos apertando os braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Achei que tinha perdido essa carta há anos, murmurou ela. Mãe, Bia hesitou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Rafael, ele é meu pai, não é? O som que escapou dos lábios de Marina foi uma mistura de soluço e riso nervoso. Não, meu amor, não é tão simples assim. Billy levantou a cabeça, alertado pela mudança no tom de voz de Marina. Aproximou-se dela colocando o focinho em seu colo, oferecendo aquele tipo de conforto que só os animais sabem dar. Em 1997, Pirenópolis era uma cidade diferente do que é hoje, começou Marina, sua voz ganhando um tom distante, como se viajasse no tempo. Eu trabalhava como recepcionista em uma pousada. Foi lá que conheci seu pai, Ricardo. Ele era fotógrafo, fazia trabalhos para uma revista de turismo. Marina fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Rafael era o melhor amigo dele. Os dois sempre viajavam juntos. Ricardo fotografava, Rafael escrevia as matérias. Nos apaixonamos rapidamente, seu pai e eu. Foram os meses mais felizes da minha vida. O que aconteceu? Perguntou Bia suavemente, notando como sua mãe lutava com cada palavra. Ricardo descobriu algo durante uma de suas viagens de trabalho. Algo que não deveria ter descoberto. Ele e Rafael estavam investigando uma série de irregularidades. Bem, coisas que não deveriam ser reveladas. Uma noite, Ricardo apareceu na pousada, transtornado. Disse que precisava partir, que era perigoso ficar. Marina levantou-se com dificuldade, caminhando até a janela. Eu estava grávida de 2 meses. Não tinha contado a ele ainda. Estava esperando o momento certo. Naquela noite, ele me deu esta carta. Pediu que eu confiasse em Rafael se algo acontecesse e partiu. E o que aconteceu depois? Bia sentia seu coração apertado, vendo as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de sua mãe. Rafael veio me procurar uma semana depois. Disse que Ricardo tinha se envolvido em um acidente, que era melhor eu deixar Pirenópolis, recomeçar em outro lugar. Ele me ajudou a vir para Anápolis, usou seus contatos para conseguir o emprego nos Correios para mim. Por isso Solange disse que ele era um fantasma do passado, murmurou Bia, as peças começando a se encaixar. Sua tia nunca aceitou a versão do acidente. Ela sempre achou que havia mais história, que Rafael sabia mais do que contava. Com o tempo, ela começou a beber, a fazer acusações, a criar teorias. Marina voltou a sentar-se, parecendo ainda mais frágil. Eu só queria proteger você, meu amor. Queria que você crescesse sem o peso dessa história, sem medo, sem tristeza. E agora ele está de volta, disse Bia, pensando em todas as visitas de Rafael, em como ele parecia carregar um peso invisível nos ombros. A vida tem um senso de humor cruel às vezes. Marina tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Rafael casou-se, teve uma filha, construiu uma nova vida. E agora, depois de tantos anos, um suave bater na porta interrompeu a conversa. Era uma enfermeira, trazendo os medicamentos de final de tarde. Enquanto ela checava os sinais vitais de Bia e ajustava o soro,
Mãe e filha permaneceram em silêncio, cada uma absorvendo as revelações daquela tarde. Depois que a enfermeira saiu, Bia esticou a mão, alcançando a de sua mãe. Por que você acha que ele voltou justamente agora? Marina entrelaçou seus dedos nos da filha, seu toque fraco, mas cheio de amor. Talvez algumas histórias precisem de tempo para serem contadas. Talvez alguns círculos precisem se fechar. Billy, sentindo a necessidade de conforto das duas, subiu na cama, mais uma vez quebrando as regras do hospital, e se acomodou entre elas, seu corpo quente oferecendo um tipo diferente de cura. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Marina, sua voz tremendo levemente. Algo que nem Rafael sabe ainda. Algo que eu descobri recentemente durante meus exames. Mas antes que ela pudesse continuar, uma movimentação no corredor chamou a atenção delas. Vozes alteradas se aproximavam do quarto, e logo puderam reconhecer uma delas. Era Solange, e ela não estava sozinha. A porta do quarto se abriu com força, e Solange entrou, seguida de perto por Rafael. O rosto dele estava pálido, e ele segurava um envelope amassado nas mãos. Billy imediatamente se posicionou de forma protetora na frente de Bia e Marina, seu pelo eriçado. Você sabia disso? Solange exigiu, apontando para Marina. Sua voz estava clara, sem o habitual arrastar de palavras causado pela bebida. Você sabia que ele estava vivo esse tempo todo? Marina levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala. Do que você está falando, Solange? Rafael deu um passo à frente, suas mãos tremendo enquanto segurava o envelope. Recebi isto hoje. É uma carta de Ricardo. O nome pairou no ar como um fantasma, fazendo Marina cambalear. Bia rapidamente tentou se movimentar na cama para ajudar a mãe, mas suas pernas ainda não respondiam completamente. Mãe! Chamou ela preocupada. O Sr. Joaquim, que estava chegando para sua visita diária, apareceu na porta do quarto, atraído pela comoção. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, sua voz normalmente gentil, carregando um tom de autoridade que Bia nunca havia escutado antes. Acontece, Sr. Joaquim, disse Solange, sua voz tremendo de emoção, que o marido da minha irmã, o pai de Bia, não sofreu acidente nenhum. Ele está vivo e escondido em algum lugar, e, pelo visto, decidiu que agora é hora de fazer contato. Rafael sentou-se pesadamente na poltrona, passando as mãos pelo rosto. A carta chegou no meu escritório hoje de manhã, sem remetente, apenas meu nome no envelope. Dentro havia isso. Ele estendeu um pedaço de papel dobrado para Marina, que o pegou com mãos trêmulas. Billy, sentindo a tensão no ar, moveu-se inquieto entre as pessoas no quarto. Rafael. Marina começou a ler em voz alta, sua voz mal passando de um sussurro. Se você está lendo isto, significa que finalmente é seguro. O que descobrimos em 1997 era maior do que imaginávamos. Tive que desaparecer para proteger Marina e nosso bebê. Sei que você cumpriu sua promessa de cuidar delas, e serei eternamente grato por isso. Mas agora as coisas mudaram. Preciso que você entregue o pendrive que deixei com você naquela última noite. Ele contém todas as provas. Marina parou de ler, suas pernas cedendo. O Sr. Joaquim rapidamente a amparou, ajudando-a a sentar-se na beira da cama de Bia. Que pendrive? Perguntou Solange, olhando fixamente para Rafael. Rafael balançou a cabeça confuso. Não sei do que ele está falando. Na última noite que o vi, Ricardo estava nervoso, dizendo que tinha descoberto algo grande, algo perigoso. Ele me pediu para cuidar de Marina se algo acontecesse com ele, mas não me entregou pendrive nenhum. Tem certeza? Insistiu Solange, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. Pense bem, Rafael. 17 anos se passaram. Você pode ter esquecido. Espera, interrompeu Bia, uma memória súbita surgindo em sua mente. Senhor Joaquim, o senhor não me contou uma vez sobre uma caixa antiga que meu pai deixou com o senhor? Todos os olhares se voltaram para o idoso, que permaneceu em silêncio por um longo momento, seu rosto uma máscara de contemplação. Sim, disse ele finalmente. Na noite em que Ricardo partiu, ele veio até minha casa. Eu ainda não conhecia Marina na época, mas ele me fez prometer que guardaria uma caixa até que fosse seguro entregá-la. Disse que eu saberia quando esse momento chegasse. E onde está essa caixa agora?
Perguntou Rafael, levantando-se. No mesmo lugar onde esteve nos últimos 17 anos, respondeu o Sr. Joaquim. No fundo do meu guarda-roupas, escondida sob tábuas soltas do assoalho. Marina cobriu o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. Bia estendeu o braço, segurando a mão de sua mãe com força. Senhor Joaquim, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas que também escorriam por seu rosto. Acho que chegou a hora de abrir essa caixa. O idoso assentiu lentamente. Sim, minha querida. Acho que sim. Mas antes... Ele se virou para Marina, seu olhar gentil, mas decidido. Marina, você precisa contar a eles o que descobriu nos seus últimos exames. Não podemos ter mais segredos. Não agora. Marina levantou o rosto, olhando para cada pessoa no quarto antes de pousar seus olhos em Baia. Billy aproximou-se dela, colocando a cabeça em seu colo, como se lhe desse força para o que estava por vir. Os médicos encontraram algo nos meus exames, começou ela, sua voz ganhando força aos poucos. Algo que explica todos os sintomas que venho tendo. E existe apenas um tratamento possível. O silêncio que se seguiu às palavras de Marina era denso como uma névoa em uma manhã de inverno em Anápolis. Billy, sentindo a tensão no ar, soltou um pequeno gemido, pressionando seu focinho com mais força contra o colo de Marina. Os médicos descobriram que tenho uma condição rara, continuou Marina, sua voz tremendo levemente. É uma doença genética que afeta o sistema imunológico. O tratamento que venho fazendo apenas controla os sintomas, mas não é uma solução definitiva. Bia apertou a mão de sua mãe com mais força, sentindo como se o ar tivesse sido sugado do quarto. E qual é a solução definitiva, mãe? Um transplante de medula óssea, respondeu Marina, olhando diretamente para Rafael. De um parente próximo que seja compatível. Bia foi testada, mas não é compatível. E agora eu entendo por quê. Rafael franziu a testa confuso. O que você quer dizer? Ricardo não é o pai biológico de Bia, disse Marina, as palavras saindo como se cada uma delas pesasse 1 tonelada. Você é, Rafael. O impacto da revelação foi como uma onda que atingiu a todos no quarto. Solange deixou escapar uma exclamação de surpresa. O Sr. Joaquim fechou os olhos como se uma antiga suspeita tivesse sido confirmada. E Rafael simplesmente desabou na poltrona, seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. Como isso é possível? Perguntou ele, sua voz quase inaudível. Aquela última noite em Pirenópolis, Marina respondeu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Quando Ricardo descobriu aquilo que o fez fugir, ele procurou você primeiro. Vocês beberam, conversaram por horas. Eu estava preocupada, fui procurar vocês no bar da pousada. Meu Deus, murmurou Rafael, memórias antigas emergindo através da névoa do tempo. Aquela noite, eu estava tão perturbado com o que Ricardo tinha me contado, tão assustado com o que poderia acontecer. Foi apenas uma noite, continuou Marina. Uma noite de medo, confusão e conforto mal direcionado. No dia seguinte, Ricardo apareceu com as provas que tinha reunido, dizendo que precisava desaparecer. Ele sabia que eu estava grávida. Eu tinha finalmente criado coragem para contar a ele. Mas ele nunca soube que não era o pai. Bia observava a cena como se estivesse assistindo a um filme, sua mente lutando para processar cada nova informação. Seu olhar alternava entre sua mãe, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos, e Rafael, o homem que acabara de descobrir ser seu pai biológico. Por que não me contou? Perguntou Rafael, sua voz embargada. Todos esses anos, como eu poderia? Respondeu Marina. Ricardo tinha acabado de desaparecer. Você estava devastado por não ter conseguido proteger seu melhor amigo. E eu estava grávida e assustada. Quando você me ajudou a vir para Anápolis, quando conseguiu o emprego nos Correios para mim, fiz uma promessa a mim mesma de que aquele segredo iria comigo para o túmulo. Mas agora você precisa de um transplante, disse Solange, compreendendo finalmente. E Rafael pode ser compatível. O senhor. Joaquim pigarreou suavemente, chamando a atenção de todos. Acho que está na hora de buscarmos aquela caixa. Talvez as respostas que Ricardo deixou
possam nos ajudar a entender melhor toda essa história. Eu vou com o senhor, disse Solange, surpreendendo a todos com sua sobriedade e determinação. Não, interrompeu Rafael, levantando-se. Eu vou. Preciso de um momento para processar tudo isso e talvez ajudar o senhor. Joaquim, com a caixa, me ajude a organizar os pensamentos. Bia observou quando os dois homens saíram do quarto, deixando-a sozinha com sua mãe e sua tia. Billy, sentindo a necessidade de consolo, subiu na cama e se acomodou entre ela e Marina. Por que agora, mãe? Perguntou Bia suavemente. Por que revelar tudo isso justamente agora? Marina segurou o rosto da filha entre suas mãos trêmulas. Porque a vida tem uma maneira estranha de unir os pontos, meu amor. Porque às vezes precisamos enfrentar nossos maiores medos para ter uma chance de futuro. E porque... Ela fez uma pausa, respirando fundo. Porque você merece saber a verdade sobre quem você é, sobre sua história. Solange, que havia se mantido inusitadamente quieta, aproximou-se da cama. Ricardo pode não ter sido seu pai biológico, Bia, mas foi ele quem escolheu proteger vocês duas, mesmo que isso significasse desaparecer. E agora, depois de todos esses anos, ele está tentando consertar as coisas. Mas por que ele não voltou antes? Questionou Bia, a dor da ausência de uma vida inteira pesando em sua voz. Talvez a caixa que ele deixou com o Sr. Joaquim tenha essas respostas. Respondeu Solange, sua voz surpreendentemente gentil. Talvez finalmente possamos entender por que tudo aconteceu da maneira que aconteceu. O som de passos apressados no corredor fez as três mulheres voltarem sua atenção para a porta. Rafael e o Sr. Joaquim estavam de volta e a expressão em seus rostos fez o coração de Bia apertar. Algo estava errado. A caixa, disse o Sr. Joaquim, sua voz tremendo levemente. A caixa não está mais lá. Como assim não está mais lá? Perguntou Solange, sua voz subindo uma oitava. O senhor não disse que estava guardada no mesmo lugar há 17 anos? O Sr. Joaquim passou a mão pelos cabelos brancos, visivelmente perturbado. A tábua do assoalho estava fora do lugar. Alguém esteve lá antes de nós. Mas quem poderia saber sobre a caixa? Questionou Marina, sua face pálida com a notícia. Rafael, que até então permanecia em silêncio próximo à porta, deu um passo à frente. A carta de Ricardo... Ele mencionou um pendrive com provas. Se alguém mais soubesse sobre isso, sobre o que ele descobriu naquela época... Precisamos chamar a polícia, começou Solange, mas foi interrompida por um gesto firme do Sr. Joaquim. Não, disse ele, sua voz carregando uma autoridade surpreendente. Se Ricardo passou todos esses anos escondido, deve haver um bom motivo. Chamar a polícia agora poderia colocá-lo em risco. Billy, que estivera quieto até então, subitamente levantou as orelhas e começou a latir para a janela. Todos se viraram a tempo de ver uma sombra se movendo rapidamente no parapeito externo. Tem alguém nos observando, exclamou Bia, tentando se levantar da cama, esquecendo momentaneamente de sua condição. Rafael correu até a janela, mas quem quer que estivesse ali já havia desaparecido. O movimento brusco de Bia, entretanto, causou uma onda de dor em suas pernas em recuperação, fazendo-a gemer. Calma, filha, disse Marina a palavra filha, carregando um peso diferente agora que a verdade sobre sua paternidade havia sido revelada. Você ainda precisa se recuperar. Rafael voltou da janela, seu rosto uma máscara de preocupação. Não podemos ficar aqui. Se alguém está nos vigiando, este lugar não é seguro. E para onde sugere que vamos? Perguntou Solange, irônica. Caso não tenha notado, temos uma paciente em recuperação de um acidente e outra precisando de um transplante de medula. Minha casa, ofereceu o Sr. Joaquim. É grande o suficiente para todos, e tenho um quarto no térreo que podemos adaptar para a Bia. Além disso, Billy já está acostumado com o lugar. Mas e Alice? Perguntou Bia, surpreendendo a todos por pensar na meia-irmã que mal conhecia. Sua filha com sua esposa... Ela não pode ficar sozinha. Um sorriso triste cruzou o rosto de Rafael. Alice está com a mãe em uma clínica de reabilitação em Goiânia. Depois do seu acidente, Clara finalmente aceitou que precisava de ajuda com o alcoolismo. Então está decidido, disse o Sr. Joaquim.
Vou falar com os médicos, resolver a transferência de Bia para tratamento domiciliar. Marina também pode continuar seu tratamento de lá. Enquanto os senhores Joaquim saía para providenciar tudo. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Bia observava as pessoas ao seu redor. Sua mãe, tão frágil, mas ainda lutando. Rafael, seu recém-descoberto pai biológico, carregando o peso de segredos antigos. Solange, pela primeira vez parecendo verdadeiramente preocupada com o bem-estar da família. E Billy, seu fiel companheiro, ainda alerta após ter detectado o intruso. Tem uma coisa que não entendo, disse Bia finalmente. Se Ricardo sabia que estava em perigo, por que deixou pistas? Por que não simplesmente desapareceu sem deixar rastros? Porque ele devia saber que um dia seria necessário provar algo, respondeu Rafael, seus olhos perdidos em memórias distantes. O que quer que ele tenha descoberto em 1997 deve ser grande o suficiente para ainda ser relevante hoje. E agora essas provas desapareceram, completou Solange, balançando a cabeça. Talvez não, disse Marina suavemente, atraindo a atenção de todos. Ricardo sempre foi meticuloso em seu trabalho como fotógrafo. Ele nunca guardava todas as suas fotos em um só lugar. Sempre fazia cópias, sempre tinha um plano B. O que você está pensando, mãe? Perguntou Bia, reconhecendo aquele olhar que Marina tinha quando estava prestes a resolver um problema particularmente difícil no trabalho. A caixa do Sr. Joaquim pode ter desaparecido, mas e se houver outra? E se Ricardo, prevendo que algo assim poderia acontecer, deixou mais de uma pista? Rafael se aproximou da cama, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. A casa em Pirenópolis, disse ele. A pousada onde tudo começou. Se há outro lugar onde Ricardo poderia ter escondido algo. Mas isso foi há 17 anos, interrompeu Solange. A pousada pode nem existir mais. Existe sim, disse o Sr. Joaquim, que havia retornado silenciosamente ao quarto. Passei lá há 2 anos durante uma viagem. Está diferente, claro, mas o prédio é o mesmo. E... Ele fez uma pausa significativa. Acabo de receber uma mensagem muito interessante no meu celular. Todos olharam para ele, expectantes. É um número desconhecido, continuou ele, mostrando a tela do celular. A mensagem diz apenas: a resposta está onde tudo começou. Procurem na fonte. Billy latiu novamente para a janela, mas desta vez não havia sombra alguma. Apenas o céu de Anápolis, que começava a escurecer, pintando o horizonte com tons de púrpura e laranja, como se a própria natureza estivesse sinalizando que um novo capítulo estava prestes a começar. A casa do Sr. Joaquim, uma construção antiga e espaçosa no bairro Jundiaí, transformou-se no centro de operações da família nas semanas que se seguiram. O quarto da frente foi adaptado para Bia, que continuava sua fisioterapia com determinação renovada. Marina ocupou o quarto ao lado, facilitando seu acesso ao tratamento que agora realizava em casa. Rafael havia se mudado temporariamente para um hotel próximo, visitando diariamente. A cada visita, ele e Bia descobriam mais coisas em comum. O mesmo sorriso tímido, a mesma determinação silenciosa. Até mesmo o jeito de franzir a testa quando estavam concentrados. Billy, que inicialmente se mostrava desconfiado com Rafael, agora o recebia com a mesma alegria que demonstrava com os outros membros da família. Solange, para surpresa de todos, manteve-se sóbria. Ela passava horas organizando documentos antigos, buscando qualquer pista que pudesse ter sido negligenciada ao longo dos anos. Olha só o que encontrei, disse ela numa tarde, entrando no quarto de Bia com uma caixa de fotografias antigas. São as fotos do casamento da mamãe e do papai. Tem algumas de Marina jovem aqui também. Bia, que já conseguia se sentar na beira da cama sem ajuda, pegou as fotos com curiosidade. Marina, que tricotava numa poltrona próxima, deixou o trabalho de lado para se juntar a elas. Nossa, essa é a pousada, exclamou Bia, apontando para uma foto amarelada. É lá em Pirenópolis, não é, mãe? Marina pegou a fotografia com mãos trêmulas. A imagem mostrava a fachada de um casarão colonial com uma fonte de pedra no jardim da frente. Sim, é a pousada Flor do Cerrado. Foi onde tudo começou. A fonte, murmurou Rafael, que acabara de chegar e ouviu o final da conversa. A mensagem dizia: procurem na fonte.
O Sr. Joaquim, que estava alimentando Billy na varanda, entrou ao ouvir a comoção. Estive pensando, disse ele, limpando as mãos no avental. Ricardo era fotógrafo. Ele conhecia cada ângulo daquela pousada. Se ele quisesse esconder algo, a fonte seria o lugar perfeito, completou Solange. Especialmente porque ela é considerada patrimônio histórico. Ninguém poderia removê-la ou modificá-la significativamente. Precisamos ir até lá, disse Bia, tentando se levantar. Suas pernas, embora mais fortes, ainda não estavam totalmente recuperadas. Você ainda não tem condições de viajar, advertiu Marina, mas sua voz traía um tom de expectativa. Posso ir eu, ofereceu Rafael. Conheço bem a pousada, e se Ricardo deixou algo lá... Não, interrompeu Marina com firmeza. Não podemos nos separar agora. Quem quer que tenha levado a caixa do Sr. Joaquim pode estar vigiando todos os nossos movimentos. Precisamos ir juntos, quando Bia estiver mais forte. Como que para confirmar as palavras de Marina, Billy começou a latir para a janela novamente. Rafael correu para verificar, mas como das outras vezes, não havia ninguém visível. O que me preocupa, disse o senhor Joaquim, é que quem está nos vigiando pode ter ouvido nossa conversa e chegar à fonte antes de nós. Não importa, disse Solange, surpreendendo a todos com sua lucidez. Se Ricardo realmente deixou algo lá, deve ter sido de um jeito que só alguém que o conhecesse muito bem poderia encontrar. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Bia ficou acordada, observando a lua através da janela de seu quarto. Billy dormia aos pés de sua cama, seu ressonar suave, preenchendo o silêncio. A porta se abriu silenciosamente e Marina entrou carregando 2 xícaras de chá. Também não consegue dormir? Bia aceitou a xícara oferecida, sentindo o aroma reconfortante de camomila. Mãe, você acha que vamos encontrar as respostas em Pirenópolis? Marina sentou-se na beira da cama, acariciando distraidamente as orelhas de Billy. Sabe, por anos eu tentei esquecer aquele lugar, aquela época. Mas agora sinto como se estivéssemos finalmente prontos para enfrentar a verdade, seja ela qual for. E quanto ao seu tratamento? O transplante... Rafael fez os exames de compatibilidade ontem. Marina sorriu suavemente. Os resultados saem em 1 semana. Mas independentemente do resultado, precisamos resolver essa história. Por você, por mim, por todos nós. Um som vindo da varanda chamou a atenção delas. Billy levantou a cabeça, alerta, mas não latiu. Pela porta entreaberta, puderam ver Rafael sentado nos degraus da frente, olhando para as estrelas. Vai lá, sussurrou Marina, dando um pequeno empurrão em Bia. Ele também deve estar precisando conversar. Com a ajuda de uma bengala e muito esforço, Bia conseguiu caminhar até a varanda. Billy a seguiu sempre atento a cada passo seu. Posso me sentar? Perguntou ela timidamente. Rafael se moveu para dar espaço, ajudando-a a se acomodar no degrau. Por um momento, pai e filha ficaram em silêncio, apenas observando o céu estrelado de Anápolis. Sabe, começou Rafael suavemente, quando Ricardo descobriu aquela história em 97, ele me disse algo que nunca esqueci. Disse que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. E o que realmente importa? Perguntou Bia. Rafael olhou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Família. Não a que nos é dada por acidente de nascimento, mas a que construímos com amor, verdade e perdão. Billy se acomodou entre eles, seu corpo quente oferecendo conforto silencioso. Na escuridão da noite, uma nova compreensão começava a nascer, de que às vezes os maiores tesouros não são aqueles que escondemos em caixas ou fontes antigas, mas os que carregamos em nossos corações. A viagem a Pirenópolis aconteceu exatamente 1 mês após aquela noite na varanda. Bia já conseguia caminhar com mais segurança, embora ainda precisasse da bengala para trajetos mais longos. O resultado dos exames de Rafael tinha chegado. Ele era compatível para o transplante de Marina, uma notícia que trouxe lágrimas de alívio a todos. A pousada Flor do Cerrado permanecia praticamente igual às fotografias antigas, como se o tempo tivesse sido mais gentil com suas paredes de pedra e seus jardins bem cuidados. A fonte no centro do pátio continuava lá,
suas águas cristalinas refletindo o céu azul de Goiás. É estranho estar de volta, murmurou Marina, apertando a mão de Bia enquanto observavam o local. Billy, que eles haviam conseguido permissão especial para trazer, farejava o jardim com interesse, ocasionalmente parando para olhar a fonte com curiosidade. Ricardo costumava tirar fotos daqui, explicou Rafael, aproximando-se da fonte. Ele dizia que a luz da manhã criava reflexos únicos na água. Esperem, disse Solange, que estava examinando a base da fonte. Tem algo gravado aqui. Todos se aproximaram. Na pedra antiga, quase apagadas pelo tempo, havia iniciais entalhadas. RMB. Ricardo Martinez Bueno, sussurrou Marina. Ele marcou o local. Rafael se ajoelhou, examinando a parte de trás da fonte onde as iniciais estavam gravadas. Com cuidado, pressionou a pedra ao redor das letras. Um pequeno clique foi ouvido e uma parte da base se moveu, revelando um compartimento oculto. Dentro, havia um envelope lacrado e um pendrive antigo, protegido por uma capa à prova d'água. Ele realmente pensou em tudo, disse o Sr. Joaquim, admirado. Antes que pudessem pegar os itens, um ruído chamou sua atenção. Billy começou a latir e todos se viraram para ver uma figura familiar se aproximando pelo jardim. 17 anos é muito tempo para guardar um segredo, disse Ricardo, parecendo mais velho, mais cansado, mas ainda com os mesmos olhos gentis que Marina lembrava. O reencontro foi um momento de emoções intensas. Marina chorava silenciosamente. Solange alternava entre riso e choro, e Bia observava apoiada em Rafael, o homem que havia escolhido proteger sua família, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo. Você sabia? Perguntou Rafael, sua voz embargada. Sobre Bia? Ricardo assentiu suavemente. Sempre soube. Marina me contou naquela última noite antes de eu partir, mas isso não mudou nada. Ela já era minha filha no coração. Por que agora? Perguntou Marina. Por que voltar justamente agora? Porque finalmente é seguro, respondeu Ricardo, sentando-se na beira da fonte. As pessoas envolvidas no esquema que descobri não têm mais poder. As provas que guardei finalmente podem vir à luz sem colocar ninguém em risco. Billy se aproximou de Ricardo, cheirando-o cautelosamente antes de permitir que ele acariciasse sua cabeça. E agora? Perguntou Bia, olhando para as 3 pessoas que cada uma à sua maneira eram seus pais. Agora, disse Ricardo suavemente, podemos começar de novo. Não apagando o passado, mas construindo um futuro onde a verdade não precisa mais se esconder. Uma semana depois, Marina estava internada para o transplante de medula. Rafael era seu doador, um simbolismo que não passou despercebido por ninguém. No quarto do hospital, agora decorado com fotos antigas e novas, incluindo uma recém-tirada com todos juntos na fonte em Pirenópolis, a família se reunia diariamente. Bia, que já caminhava sem bengala para distâncias curtas, dividia seu tempo entre os cuidados com a mãe e longas conversas com Ricardo e Rafael. Cada um tinha histórias para contar, memórias para compartilhar e um futuro para planejar juntos. Solange, inspirada pela sobriedade encontrada durante a crise, começou a frequentar reuniões de apoio. O Sr. Joaquim, satisfeito por ver sua família expandida se curando, dedicava-se a preparar pratos especiais para todos, especialmente para Marina, durante sua recuperação. Billy, fiel como sempre, alternava seu tempo entre o quarto de Marina no hospital, onde tinha permissão especial para visitas, e a casa do Sr. Joaquim, onde toda a família agora morava temporariamente. Numa tarde particularmente bonita, enquanto Marina descansava após mais uma sessão do tratamento, Bia encontrou Rafael e Ricardo conversando na varanda do hospital. Sabe, disse ela, sentando-se entre os dois, quando eu era pequena, sempre imaginei como seria ter um pai. Agora tenho 2. Os homens riram e Billy, que estava deitado aos pés deles, levantou a cabeça com interesse. E uma mãe guerreira, acrescentou Rafael. E uma tia em recuperação, completou Ricardo. E um avô postiço que faz o melhor caldo de galinha do mundo, finalizou Bia, referindo-se ao Sr. Joaquim. Marina, que havia acordado e ouvia a conversa da porta do quarto, sorriu. Seu corpo ainda estava fraco do tratamento,
mas seu coração nunca estivera tão forte. "E temos Billy", disse ela, fazendo todos rirem quando o cachorro, ao ouvir seu nome, correu para dentro do quarto para cumprimentá-la. A verdade descobriram todos. Não era um tesouro escondido em uma fonte antiga, nem um segredo guardado em uma caixa. A verdade era o amor que os manteve unidos mesmo quando separados, a coragem que os fez enfrentar seus medos e a força que encontraram uns nos outros para recomeçar. E assim, sob o céu de Anápolis, uma nova história começava a ser escrita, não mais com segredos e ausências, mas com promessas de presença, perdão e amor incondicional.